Olá, você de casa, muito prazer, seja bem-vindo. Nosso bate-papo do dia hoje, nosso entrevistado do dia é o secretário de Saúde do município de Sidrolândia, Nélio Paim. Neste bate-papo nós iremos abordar vários assuntos, obviamente relacionados à saúde, entre eles a visita do secretário estadual de Saúde do estado de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, que estará em Sidrolândia, deve visitar as instalações, ou melhor dizendo, as obras de ampliação do Hospital Beneficente Eumídia Silvério Barbosa. Na sua agenda também deve conhecer o CEM, o Centro de Especialidades Médicas, e aí, no final da tarde, participa da inauguração da Unidade Central de Saúde aqui do município de Sidrolândia. Nélio Paim, em primeiro lugar, quero agradecer a sua visita à redação aqui do Jornal Eletrônico Região News, à sua disposição de prestar alguns esclarecimentos à população de Sidrolândia com relação à sua pasta, à saúde. Bom dia, Marcos. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no Região News, já cumprimentar todos os amigos internautas que acompanham o seu jornal eletrônico, Então, a gente está à disposição aí para um bate-papo. Nós temos essa obra importante amanhã, será também entregue uma ambulância do SAMU e uma caminhonete da Vigilância Epidemiológica, que foi um pleito do Geraldo Rezende, quando na época deputado federal, foi no final do ano passado, ele ainda estava como deputado, e ele, junto ao Ministério da Saúde, indicou Sidrolândia. E eu sempre falo, méritos da equipe, a gente tem que dar os méritos da equipe, porque a gente tem números, e isso foram palavras dele, porque não foram todos os municípios que foram contemplados, com esses veículos. Então, tanto o SAMU, então já que parabenizar a equipe, tanto do SAMU, quanto do controle de endemias, que recebe esses equipamentos e, consequentemente, consegue melhorar o atendimento, fazer um atendimento com maior qualidade que a população merece. Secretário, por falar eventualmente, principalmente nesse setor de endemias do município de Sidrolândia, este ano, 2019, nós tivemos aí um princípio, entre aspas, de casos alarmantes com relação aos números, com relação à notificação de dengue. Foram mais de 1.000 notificações, boa parte dessas notificações se consumou, como casos relacionados à dengue. E, principalmente, a população precisa se conscientizar de que o mosquito, de alguma forma, se prolifera nas residências, enfim. Sim, vamos tentar fazer um panorama aqui, um resumo. É bastante complexo o assunto, Marcos, porque foi uma epidemia praticamente nacional e a Organização Mundial de Saúde fala até uma epidemia mundial, nos países principalmente subdesenvolvidos, mas também que acabará atingindo, já tem casos em países desenvolvidos, inclusive. A gente sabe que a dengue é sazonal, ela tem o período, que é o período chuvoso, e ela é cíclica também, ela aparece, ainda não sabe bem os estudos, não comprovam, ainda não sabe o motivo, mas de 3 em 3 anos, mais ou menos. Então, nós tivemos em 2013, 2016 e agora 2019. Então, a gente já se preparou para isso, o Estado dá todo o apoio necessário também, mas, como você falou, não adianta só o poder público fazer a parte dele se a população não colaborar. Por que eu digo isso? Porque 90% dos focos estão nos quintais. Então, às vezes, as pessoas querem terceirizar uma responsabilidade, falar, mas é o lixo que não está sendo coletado, é o mesmo 2017, 2018, por que não houve? Então, assim, em 2019, a gente tem que fazer essa coleta nos quintais, a gente fez o Vira, não é nem fazer mutirão. Por que o mutirão não funciona? Porque não está dentro das casas. Às vezes as pessoas tiram coisas, utensílios inservíveis para colocar para a prefeitura, levar embora, enfim. E, na verdade, os focos estão dentro dos quintais, nos fundos dos quintais. Aquele pneu esquecido com água, todos os possíveis criadores, onde acumula água parada. Nas calhas, às vezes uma caixa d'água destampada, um potinho de iogurte que a criança jogou ali e ficou ali por vários dias, enfim. Então, a gente fez esse Vira, e conscientizando a população. Então, a gente fez esse trabalho junto, envolveu todas as secretarias, principalmente a Secretaria de Saúde, com o controle de endemias, que eles que estão capacitados para isso, orientou o restante da equipe, e a gente foi capacitar os moradores. Então, tem a questão dos terrenos baldios também,
né, os imóveis fechados, né, que a gente também fez num segundo momento essa averiguação para descobrir os possíveis proprietários junto aos corretores imobiliários, junto ao setor de tributação da prefeitura, para estar podendo averiguar a condição desses terrenos também, desses imóveis fechados. E a questão dos terrenos baldios, que há até uma certa confusão, né, da população, de quem é a responsabilidade. Mas esses terrenos, se não for da prefeitura, esse terreno tem um proprietário. Então, quem tem que cuidar desse terreno é o proprietário. Então, tinha uma época que a prefeitura até roçava esses terrenos, enfim. Mas a gente sabe que hoje sempre foi, mas hoje mais ainda, né? Hoje a promotoria, inclusive, está a par do assunto. A prefeitura é proibida de roçar esse terreno. Então, assim, o proprietário que tem que fazer essa roçada, essa limpeza e ver se tem possíveis criadouros nesses locais. A gente passa com a equipe? Passa, vistoriando. Mas, às vezes, se o mato estiver muito alto, não tem nem como entrar num terreno assim. Agora, como fiscalizar e, acima de tudo, responsabilizar os proprietários desses imóveis, porque estamos tratando da saúde pública? Pois é, através das leis, né? A gente tem aí vários códigos de posturas, enfim, tem muita coisa ainda a ser adaptada, lógico, tem muita coisa a ser complementada, né? Mas a gente está trabalhando nesse sentido, junto com os vereadores, né, também são protagonistas aí através das leis, a prefeitura, a procuradoria jurídica, para a gente estar podendo multar os infratores, enfim, nós vivemos num Estado democrático, mas todos têm deveres também. Então, a gente tem que responsabilizar os culpados, né? Mas a gente quer dizer assim, que o poder público faz a sua parte. Nós, a hora que entramos na alta incidência, nós fizemos a aplicação da LEC, do Fumacê, o Fumacê está intensamente em Sidrolândia. Nós conseguimos, através desse que eu não considero um mutirão, nós fizemos essa mobilização, essa grande força-tarefa, para diminuir esses números, e realmente conseguimos diminuir. A população colaborou, sim, mas é um trabalho constante. Então, a população tem que continuar colaborando, né? A gente faz um trabalho nas escolas, com as crianças, porque as crianças, às vezes, uma pessoa de mais idade, é difícil mudar seus hábitos, mas a criança, às vezes, entra e leva para dentro de casa e convence os pais, enfim, os avós, né, a estar mudando os hábitos. Então, a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho constante, né? É um trabalho árduo, difícil, mas a gente tem certeza que nós, né, seres humanos, com toda a nossa capacidade de inteligência, nós vamos combater. Um mosquitinho daquele tamanho, a gente vai conseguir combater a doença e melhorar essa qualidade de vida. Secretário, falar um pouco a respeito da questão propriamente dita envolvendo o hospital local, né, a Sociedade Beneficente Eumíria Silvério Barbosa. Há um tempo, o hospital está sem obstetra e, consequentemente, muitas gestantes estão indo à capital, os municípios nas circunvizinhanças, para terem seus bebês. Como resolver esse problema? Sim, o hospital, ele teve, desde a sua construção do CPN, do parto normal, né, nós tentamos, está tendo uma inversão. Porque na década de 80, por aí, começou-se o trabalho de parto cesárea, né? Antigamente, antes disso, era só mais parteiras, né? Enfim, era o parto normal. E hoje, com os estudos, a gente já vê que o parto natural, o parto humanizado, que eles consideram, é a forma natural de nascer, né? Que é a ideal. Mas para isso tem que fazer um trabalho inverso do que foi feito na época, né? E também com os médicos, claro, porque tem os médicos, tem as academias, tem várias correntes, tem uns que defendem a cesárea, tem uns que defendem o parto normal, enfim. Mas a gente quer dizer assim, que o parto normal, hoje em Sidrolândia, é uma referência, então isso é um mérito para o hospital, nós temos que considerar esse número também, não só o número das cesáreas, mas a parte da cesárea, as cesáreas eletivas, lógico, a mulher que vai escolher o jeito do seu filho nascer, enfim, os pais, né, tanto a mulher quanto o homem. A gente está trabalhando nesse sentido com essa nova diretoria que eu falei que se instalou aí a partir desse ano, né? A gente tinha uma dificuldade de anestesista, a gente conseguiu agora estar ampliando, está dobrando, né, a carga horária da anestesista para fazer as cirurgias eletivas, né, as cirurgias agendadas, o parto, enfim, a cesárea.
E a gente está sempre buscando, inclusive não só a cesárea, mas algumas cirurgias eletivas também em outras especialidades, né? Que a gente precisa melhorar os números do hospital. E tem também a ampliação do hospital, aí nós vamos ter até um espaço físico melhor, mais adequado, enfim, tem aquela grande obra ali, que eu acho que também é um grande feito, que inclusive foi uma emenda do Geraldo Rezende, que hoje é secretário de Estado de Saúde, que amanhã estará aqui inaugurando, né, e entregando essas ambulâncias, inaugurando o ESF Central, o BS Central, e entregando a ambulância do SAMU e a caminhonete da Vigilância Epidemiológica. Então, ele também está nesse pleito junto com a gente, ele também está nessa batalha aí da gente melhorar esses números do hospital. Como? Através de parcerias, de todo mundo se unir, dar a mão, né? Tem uma propositura da Câmara, do vereador Carlos Henrique, presidente da Câmara, que muito bem-vinda, que muito bem acertada. Eu acho que a saúde é prioridade, não querendo puxar a sardinha para a minha brasa, mas assim, ele já se propôs a devolver um dinheiro do duodécimo, inclusive para ser alocado nessas cirurgias, e a gente começar a fazer mais cirurgias aqui. Faz um pouco, mas a gente precisa ampliar. Né? A gente precisa ampliar. Então, as cirurgias, claro, cirurgias mais simples, Marcos, não uma cirurgia ortopédica que já é mais complexa, o hospital não tem nem estrutura para isso. Mas já conversamos com o cirurgião, por exemplo, o otorrino, para fazer uma amígdala, um adenoide, ele já se propôs a fazer. Já falamos com os cirurgiões, o geral e o urologista, né? Nós temos que fazer cirurgia ginecológica, né? A laqueadura, fazer a vasectomia, né? Então, assim, as cirurgias mais simples. Nós estamos trabalhando nesse sentido, Secretaria de Saúde, junto com o hospital, presidência, diretora, Wanda, o Luiz Carlos, o Pitó, a gente tem trabalhado nesse sentido, e a gente acredita que a partir do dia 23, agora, né, desse mês ainda, nós já estaremos, pelo menos, dobrando o número de cirurgias. Então, assim, é um começo, é um grande feito, sim, a gente assim, pretende, né, aumentar ainda mais, mas tudo depende de viabilidade financeira, viabilidade econômica também. A gente queria, lógico, que aumentasse, que fosse muito mais, né, a gente queria que tivesse muito mais médico, enfim, muitas mais especialidades, mas a gente tem um limite também financeiro, né, não é só querer, tem que querer e poder. Secretário, para a gente ser objetivo, as cirurgias eletivas, então, o hospital está retomando essas agendas, né? No início do ano, nós até estivemos no hospital, quando a nova diretoria tomou posse, e havia-se uma previsão que, a partir do mês passado, mês de março, as cirurgias eventualmente estariam agendadas, obviamente, o hospital já estaria realizando. Com relação aos procedimentos na área da obstetrícia, como que, na prática, vai se organizar, por assim dizer, para os próximos meses? Sim, é que tudo depende da anestesista, Marcos. Então, nós fechamos primeiro com o anestesista. Então, o anestesista tinha só um anestesista, né? Agora nós teremos um anestesista que iria fazer outro período, mas a que já estava, ela pediu daí para sair. Aí nós, com essa nova anestesista, nós conseguimos fazer que ela ampliasse, que ela atender o período que ela já iria atender e substituir a outra que foi embora. Então, nós estamos dobrando, né, praticamente dobrando esse atendimento anestésico. E daí nós vamos organizar, de acordo com a demanda, de acordo com o CISREG, o que tem, né, ali na central de regulação. A gente vai, alguns casos que já tem, às vezes, o pré-operatório mais adiantado, a gente depende de exames também para fazer a cirurgia, mas daí o hospital vai equacionar isso aí e vai fazer a fila andar. Então, a gente fica feliz já por estar... Então, é por isso que a gente fala que vai dobrar o atendimento. E nada impede que, se tiver viabilidade econômica, se tiver demanda, né, a gente tenta ampliar a oferta ainda mais. A gente vai fazer agora, nesse primeiro momento, dessa forma, mais aberto ao diálogo, buscar recursos, né? A gente tenta emendas estaduais, emendas federais. A gente tem aquela obra que eu te falei depois, que vai, né, logo vai ser inaugurada também, e daí vai aumentar o espaço físico, e a gente vai tentar equacionar a viabilidade financeira para a gente estar ampliando mais os serviços. Ainda falando a respeito das especialidades médicas, secretário,
A população, de alguma forma, sente muito a falta, por exemplo, de médicos na área da pediatria e também de ortopedia, né? Recentemente, inclusive, nós noticiamos um cidadão que acabou fraturando um membro e ele ficou aguardando vaga por vários dias aqui no hospital, enfim. Como está essa situação? Tá, então vamos colocar por parte. Primeiro vamos falar da pediatria. Foi muito bem colocado, a pediatria, a gente tem, né, essa preocupação, já aqui de antemão, falar que o prefeito também, né, ele é conhecedor do assunto, né, de perto, ele sabe, ele é médico, pediatra, inclusive, e sempre pediu para a gente, ó, vamos ampliar o atendimento, né, vamos melhorar o atendimento. Acontece que, Marco, nós temos um credenciamento aberto de todas as especialidades que a gente colocou, inclusive inclui pediatria, ortopedia, cardiologia. A pediatria, desde o mês 7 do ano passado, desde o mês 7 de 2018, e até o mês 7 agora de 2019, ele está aberto. E nós não tivemos nenhum credenciamento de pediatra, nenhum pediatra quis vir para cá. Busquei, conversei com alguns, inclusive, mas não tivemos sucesso, né? Não quis vir para cá, não quis se instalar. Então, assim, hoje o pediatra, às vezes, até particular aqui em Estrolândia, às vezes não, até particular aqui em Estrolândia, tenho certeza que a gente não acha. Se você quiser fazer uma consulta particular hoje aqui, nós não temos. Por que essa dificuldade, secretário? Então, a pediatria é uma área de especialidade, acredito eu, né, que o pediatra ele só faz consulta, ele não tem outra forma. Eu acho que estão optando pouco pela pediatria, os médicos, porque ele não tem outra fonte de renda. Vou te dar um exemplo, na cardiologia, ele faz a consulta e ele pode fazer exames. Ele pode fazer o Holter, a esteira, então ele agrega valor. A pediatria não, ele só faz a pediatria e ele só faz essa consulta médica. Então é quase como um clínico, né? Vamos colocar assim, ele consulta as crianças, no caso. Então eu acredito que seja isso. Tem poucos profissionais no mercado, tá escasso mesmo o profissional no mercado, que é uma especialidade. A especialidade a pessoa tem que estudar mais, enfim, tem que ter um gasto a mais, né? Então eu acredito que seja isso. Mas a gente está buscando, a hora que assim que acabar esse credenciamento, a gente vai continua buscando ainda, mas a gente vai procurar melhorar, talvez, a remuneração, alguma coisa nesse sentido, porque dessa forma, como nenhum apareceu, nenhum quis se instalar aqui, a gente vai tentar mecanismos para melhorar, para atrair esses profissionais. A gente vai tentar, sim, isso. Em relação à ortopedia, ortopedista nós temos 2, agora vem o 3º credenciado, serão 3, né, que estão credenciados. Esses, sim, eles apareceram, enfim, poderia ter credenciado até mais, né, os ortopedistas, a gente conseguiu os profissionais. Mas a ortopedia, a gente faz o trauma, faz né, a consulta, enfim, tem um atendimento no SEM, um atendimento na UPA, nós temos o raio-x na UPA e no hospital, que antigamente não tinha, era um problema até o raio-x, mas tem alguns casos da ortopedia que não tem solução aqui, né? A gente tem que solicitar a vaga para Campo Grande, porque daí já é a cirurgia ortopédica, então já é um caso mais avançado, né, que a gente não consegue fazer aqui em Estrolândia ainda. Pode ser que no futuro, né, com a vinda de um arco cirúrgico, com a melhoria ali das instalações do nosso centro cirúrgico no hospital, pode ser que a gente venha fazer cirurgia ortopédica. Mas hoje é um problema, inclusive a nível de estado, cirurgia ortopédica. Tanto que saiu matéria fantástica, o Hospital do Trauma em Campo Grande, enfim. Então as pessoas têm esse problema mesmo, mas não é só vamos colocar a culpa da Secretaria Municipal de Saúde, porque a gente tem ortopedia, a gente tem o ortopedista, né, tem a fisioterapia, enfim, nós temos alguns casos a gente consegue solucionar, outros não, né? Aí a gente tem que enviar para Campo Grande e é pactuado mesmo com Campo Grande, que é para onde a gente envia, né, os nossos pacientes de casos mais complexos. Então, está nesse sentido, mas nós temos 2 ortopedistas e credenciou um 3º, então nós temos ortopedista no município. Secretário, recentemente nós tivemos uma informação relacionada à UPA, né, a Unidade de Pronto Atendimento, eventualmente relacionada à superlotação, né? As pessoas estavam deixando de fazer os procedimentos nas unidades básicas de saúde para, então, se dirigir até a UPA e isso, eventualmente, estava causando uma superlotação. Agora, a grande reclamação da população é com relação à falta, às vezes, de médico nessas unidades de saúde. Marcos, que bom que você tocou nesse assunto, porque eu tinha até me esquecido desse assunto que é tão importante a gente estar até esclarecendo a população. O que acontece? A UPA é um serviço, como você falou, de urgência, de emergência.
Nós não podemos fazer atenção básica na UPA. A atenção básica é feita na ESF, na Estratégia de Saúde da Família. Então, não tem uma normativa, não é nós que estamos inventando isso, é uma normativa do Ministério, que passa recurso, inclusive, para complementar, né, os nossos custos, enfim. A atenção básica é feita nas ESFs. Então, a pessoa que vai trocar uma receita médica, às vezes, de um programa de hipertensão, de diabetes, de uma doença crônica, que é uso contínuo, medicamento, ela não pode deixar para depois das 5 horas e querer ir na UPA fazer esse serviço. Ela não pode tomar uma injeção que ela poderia ter se programado para tomar na SF. Ela não pode trocar um curativo que é eletivo, que é programado, que é agendado. Você sabe que você vai ter que trocar aquele curativo. Ela tem que ir na SF, que lá é o local. Inclusive, isso pode até matar. Por que eu falo que pode até matar? Porque na UPA é um serviço de urgência e emergência. Então, chega uma criança engasgada, ou chega um indivíduo infartado, que segundos, a vida dele depende de segundos, às vezes depende a vida dele, depende de manter a vida dele. E a enfermeira está lá trocando um curativo, está tirando um ponto, né? Então, assim, a população tem que se conscientizar nisso, nesse sentido. Lá não é o local, não é o local de trocar receita, não é o local de fazer curativo, de fazer uma injeção anticoncepcional, que faz uma vez por mês e a mulher sabe que ela vai ter que fazer. Isso é na Estratégia da Saúde da Família. Então, tem que ser muito bem colocado. Não é nós que estamos fechando a porta da UPA, não, nós estamos regulamentando o serviço. O que é para ser feito lá, será feito lá. Não será negado atendimento. A questão das ESFs, você comentou que talvez, às vezes, o número de vagas seja insuficiente. Nós estamos trabalhando nesse sentido também. Porque o médico, a gente é determinado, e o médico, por exemplo, ontem teve um incidente no Jandaia e tal, o médico atendeu 24, então coloca, ele atende só 16. Não, tem 16 fichas já pré-agendadas, né? E ainda os que chegam depois, né, também, dependendo da triagem que é feita, o profissional da enfermagem está ali para isso, capacitado para isso, ele sabe fazer a triagem do que é necessário passar pelo médico ou não. Lógico que a pessoa quer passar, mas às vezes você tira a vaga de um que realmente precisa mais do que você. E atendeu 24 ao invés de 16. Então, você coloca 24 pacientes, vamos colocar em 4 horas, foi só o período da manhã. 4 vezes 60 minutos, 4 vezes 6, 24, são 240 minutos. 24 fichas, então ele atendeu um paciente a cada 10 minutos, né? Então, praticamente, o cara, né, atendeu no limite. Teve tempo de ir no banheiro. Exatamente. Então, essa questão, mas, claro, nós sabemos que precisamos melhorar, não estou falando que é o ideal, não estou nem defendendo o médico, nem a população, mas a gente tem que colocar os pingos nos is, né, colocar que não é bem, às vezes, da forma que as pessoas querem olhar, só por um lado. A gente tem que olhar para os dois lados do balcão, né? Enfim, mas nós estamos no Jandaia. Hoje, o Jandaia atende a SF Jandaia, é um bairro muito grande, né? Até sobrecarrega o médico, sim. Tem o atendimento. E o atendimento rural que estava sendo feito no Jandaia. Com a inauguração amanhã, né, da UBS Central e ESF Central, essa UBS Central vai ser para atender essa zona rural. E a zona rural tem muitas delas, por exemplo, Capão Bonito, 1, 2, Eldorado 7, Eldorado dos Calinas, que tem unidade também de saúde, Quebra-Coco, né? Nós temos várias unidades rurais também, então não é um médico só para atender toda a zona rural, né? Tem que ser colocado isso também. Temos unidades móveis, enfim, tem vários outros médicos que atendem. Às vezes a pessoa veio para a cidade e precisou desse atendimento, nós não vamos negar atendimento, ou não conseguiu a ficha lá na unidade rural, enfim. Mas nós vamos estar direcionando as pessoas, porque é um posto maior, e já que o Jandaia já tem um grande fluxo ali, já por conta só da SF do Jandaia mesmo, mas estava provisoriamente, por causa desse atendimento, dessa reforma, né? Mas a UBS Central será ali para atender a zona rural. E também atenderá a SF Central, que é o pessoal das redondezas do centro ali, tem as limitações, né? Mas a gente quer, já de antemão, falar que nós teremos 2 cadeiras odontológicas lá. Esse ESF Central sempre existiu, ele estava alocado aqui no Cleide, provisoriamente, até essa reforma. O Cleide estava fazendo meio período a região do Cleide, o ESF do Cleide, e ficou meio período fazendo o ESF da região central. Lá nós teremos 2 cadeiras odontológicas, que uma ficará para a região central, ESF Central, e uma para o atendimento, que nunca teve, essa ESF Central nunca teve
cadeira, e a UBS Rural também terá uma cadeira odontológica. Então, assim, dentro do possível, nós estamos ampliando, né, esses serviços, né? Claro que eu ressalto aqui que a gente está longe ainda de ser o ideal, mas a gente vem trabalhando nesse sentido. O Dr. Marcelo aqui dá toda a liberdade para a gente, conhecedor, né, da área da saúde, até um privilégio ter um prefeito médico e eu como secretário, a primeira-dama também, enfermeira, eu sou da área da saúde desde 2001, né, minha esposa é da área da saúde, minha irmã, enfim, a gente é conhecedor dos problemas da saúde, tem muitos problemas, nós já avançamos muito, tem muito a fazer? Tem. É um trabalho duro, árduo, enfim, mas a gente está aí com esse propósito e buscando sempre as soluções. Quantos médicos hoje compõem a rede, secretário? Aproximadamente 30 médicos, varia muito, porque às vezes um sai, a gente consegue outro, enfim, para a zona rural, uma dificuldade, Marcos, é conseguir médico para a zona rural, a gente tem que frisar isso aí, às vezes, mas agora está sem médico aqui, mas é uma dificuldade de acesso, a gente, né, a gente ainda é privilegiado por ser perto de Campo Grande. Por exemplo, eu converso com todos os outros 78 secretários, por exemplo, uma região de Porto Murtinho, dá 400 e poucos quilômetros da capital. Às vezes você não consegue achar o médico, eles tinham 3 médicos lá, 2 era do Mais Médico, e teve aquele problema dos Mais Médicos, enfim, que o programa foi modificado, eles ficaram com um médico só, não achava médico que queria ir para lá. Não achava de jeito nenhum médico que queria ir para Porto Murtinho. E a mesma coisa aqui, o médico quer vir para a Citrolândia, aqui é mais fácil, quer, mas às vezes ele quer ficar na cidade, ele tem dificuldade às vezes ir para a zona rural. Às vezes a gente acha médicos recém-formados, mas também eles ficam um pouco e daqui a pouco eles vão fazer a especialidade, eles ganham um pouco de dinheiro e vão se médico gosta de estudar, ele gosta de se aperfeiçoar e daí ele fica um tempo aqui e já vai para um grande centro onde ele possa fazer a especialização dele, entendeu? Secretário, bom, abordamos, melhor dizendo, né, os principais problemas envolvendo a área da saúde, desde o hospital, atendimento nas unidades básicas de saúde, UPA, enfim, falta de médicos, as dificuldades de mantê-los, né, em regiões mais distantes da área urbana da cidade. Mas também temos alguns avanços, aliás, muitos avanços a ser comemorados nesses 2 anos e 6, 7 meses que o senhor eventualmente está à frente da pasta. O senhor me dizia, quando o senhor assumiu, a grande dificuldade aqui era, por exemplo, a questão do transporte de pacientes para Campo Grande. Nós, inclusive, noticiamos, né, no final do ano de 2016, ou início de 2017, não me recordo com exatidão, mas alguns pacientes sendo transportados, inclusive, no banco de passageiro aí, né, de veículos que não são veículos apropriados para transporte, um veículo acautelado, bem lembrado. E de lá para cá muita coisa mudou, nós temos aí, principalmente nessa área, tivemos várias ambulâncias foram adquiridas, amanhã outra unidade será entregue, enfim, falar um pouco dos avanços da saúde. Sim, Marcos, nós conseguimos nesses 28 meses aí, 2 anos e 4 meses, é a 5ª ambulância que chega no município. A gente teve aquela matéria, inclusive, que foi uma realidade, não tem como a gente falar que não, mas logo quando a gente assumiu, a gente tinha uma dificuldade muito grande de não ter pneu, os pneus estarem no arame mesmo, carro com 20, 30 mil sem troca de óleo, já vencido o óleo. Enfim, aí nós fomos avançando, fomos buscando parcerias, aqui ressaltar o Dr. Marcelo, nosso prefeito, ele tem um bom relacionamento, tanto nível estadual quanto federal. A gente também, cada um são vários, né, partidos que compõem a base do governo, a gente foi buscar, e também os que não compõem também trouxeram muita coisa também, a gente tem que ressaltar aqui, o papel dos vereadores, enfim, todo mundo tem uma parcela, né, mas a gente foi buscar, principalmente nesse primeiro momento, os veículos que a gente não tinha dificuldade de transporte, né, a gente é responsável pelo transporte do hospital, tanto o veículo, a frota, praticamente toda a prefeitura, o motorista, a gasolina, enfim, a gente que é responsável pelo transporte, e a gente tinha essa dificuldade e chegou a ter que carregar num Fiat Idea cautelado da Justiça uma criança num determinado momento. Hoje, nós, como eu falei, é a 5ª ambulância que a gente adquire, né, que a gente consegue, algumas com parceria do governo do Estado, outras com o governo federal, algumas com recurso próprio, uma da Câmara, com parceria junto à Câmara, né? E alguns veículos também que foram destinados para a Citrolândia, são 2 caminhonetes, né, que a gente também tinha uma dificuldade para chegar até a zona rural,
porque a zona rural, você sabe, na época de chuva, enfim. A gente teve um outro carro para a equipe do NASF também, que é a equipe Núcleo de Apoio à Saúde da Família, uma equipe volante, então eles precisam desse carro, porque eles fazem visitas nas casas, e elas iam assim, em péssimas condições quando conseguia ir, então a gente conseguiu avançar nesse sentido também. A gente tem uma construção agora do núcleo de controle de zoonoses, que a gente vai fazer, já está saindo do papel. A gente tem já uma ampliação, já de antemão colocar aqui, uma ampliação da UPA. Tinha aquela questão da UPA, até questionou-se em não abrir, e hoje a UPA nossa já é pequena, a gente sabe que ali já está terminando o asfalto, ali não sinalizou ainda, enfim, falta um finalzinho ali dos trâmites, uns detalhes, a gente vai aumentar o atendimento, o SAMU vai ali para a UPA, né, que o SAMU hoje está na SF Malvinas, e o SAMU vai fazer o atendimento na UPA, e nós vamos ampliar a UPA. Nós temos ampliações no Divanantes, ampliação no Cascatinha, que a gente já vai fazer, e a reforma de todas as unidades. Porque agora a gente entregou o Central, a gente está entregando, né? Amanhã entrega, começa na segunda-feira atendimento no Central, que a gente tinha entregue o 100, que o 100 era ali onde é o Central, e a gente entregou o 100 em dezembro. E unificou o centro de 100, era centro de especialidade médica, e a gente unificou com o Centro de Especialidade Odontológica e virou o Centro de Especialidade Municipal. Então, agora são todas as especialidades, não só as médicas, mas também as odontológicas. Um prédio mais amplo, enfim. E agora a SF Central. Aí, o único prédio hoje que a gente ainda tem alugado é o CAPS. Então, nós já estamos pleiteando junto, enfim, ao governo federal, ao governo do estado, a todos os poderes, a gente já está pleiteando esse dinheiro para a gente conseguir construir o CAPS, né? Que daí a gente não pagaria mais aluguel, seria o último prédio alugado da Secretaria de Saúde. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Então, nós temos o núcleo de zoonoses que a gente vai fazer, né? A gente tem um castramóvel para vir também, que já está, uma emenda também, que já está 150 mil, que já está passando pelos trâmites burocráticos da lei, né? Dotação orçamentária, enfim, também vai ser para a gente resolver essa questão dos animais, que é uma questão de saúde pública também, principalmente os caninos e os felinos. Então, a gente vai ter, né, o controle de zoonose, ali o núcleo de controle de zoonose e a castração dos animais, né, para fazer esse controle, enfim. Do lado, ali é onde é a Seara, do lado da Seara, e do lado está construindo a APAS, ali nós temos uma divisão do terreno que a gente tinha para ser o núcleo de zoonose, a gente vai pegar os animais doentes, e do lado vai ter uma associação, aí sim, para fazer a doação desses animais aptos, os animais que estiverem sem a doença. Isso às margens da rodovia BR-060? Exato. Bem ao lado da Seara. Acabou a Seara, para quem está indo para Campo Grande do lado direito, acabou a Seara. Qual o tamanho da área, Lícia? É aproximadamente uns 5 hectares. Aí foi dividido, né? Foi dividido, uma parte ficou para a associação, mas só como uso, né? Não foi doado. Eles vão usar, inclusive a associação já está com o prédio montado, as baias, enfim, já está bem avançado, e nós estamos no processo licitatório da nossa parte do núcleo de zoonoses. O que vai ser de investimento nesse centro de zoonoses aí? Eu acredito que R$200 mil, mais ou menos, Marcos, porque só a parte do pré-moldado, do barracão, aí a gente vai gastar em torno de R$100 mil. Aí tem mais para terminar as paredes, enfim, as baias, e mais os equipamentos, né? Então, a gente acredita que em torno de R$200 mil. E esse é um projeto para ser executado ainda nesse ano de 2019? A gente vai trabalhar para isso. É difícil você colocar datas em obras, principalmente obras públicas, que tem tantos, né, percalços aí, mas a gente trabalha nesse sentido, que ainda esse ano, talvez para o aniversário da cidade, para o final do ano, a gente consiga inaugurar esse tão sonhado, né, núcleo de zoonoses, que é sempre uma polêmica, isso vem se arrastando há anos, nessa questão dos cães e gatos, enfim, dos animais, que é uma questão de saúde pública por causa das doenças, enfim. Mas a gente procura, com isso, solucionar, né, esse arrasto que vem de anos aí. A gente procura solucionar a partir dessa construção, da aquisição desse castramóvel, a gente resolver essa questão. Aí nós temos, como eu falei, a reforma de todas as unidades, né, uma ampliação no Cascatinha, uma ampliação no DIV e a ampliação da UPA. Então, a gente está trabalhando nessas frentes hoje, né,
nessas frentes de serviço aí para estar ampliando o serviço e melhorando não só a quantidade dos atendimentos, das ações, mas a quantidade e a qualidade dos atendimentos. Secretário, para finalizar, diante de todo esse panorama que o senhor eventualmente nos passa de ampliações, melhorias do atendimento, enfim, nós estamos falando de um investimento de quantos milhões na área da saúde nesse setor, aproximadamente? Aproximadamente, Marcos, 3 milhões de reais. Nós temos 2 milhões e 600 de custeio já alocados, né, junto ao governo federal. Esses 2 milhões e 600 já está na conta, que a gente vai fazer esses pequenos reparos, essas reformas em todas as unidades. Aí a gente acredita que com mais 400 mil da prefeitura, completaria esses 3 milhões, com 400 mil da prefeitura, a gente faria todos esses investimentos, todas essas benfeitorias, e estaria, assim, melhorando a qualidade dos atendimentos em saúde, ampliando a população, tanto, eu falo sempre assim, para os nossos servidores, né? A gente melhorando a qualidade onde a pessoa atende com estímulo maior, melhor, e com certeza quem ganha com isso é a população, que terá uma melhor qualidade do atendimento. Secretário, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Antemão, desejo aí sucesso para o senhor que vem conduzindo, né, essa área tão complicada que é a área da saúde. Nós falávamos aqui em off, num bate-papo, eu dizia assim que você é uma pessoa de muita coragem, muita fé. Você que já teve o seu trabalho na Câmara de Vereadores, né, como vereador, e como tal, o senhor era um dos grandes críticos, inclusive, com relação à questão da saúde, adotava uma postura bastante, discursos bastante contundentes, né, na tribuna com relação ao setor da saúde na época. Então, o senhor se torna secretário, com grandes desafios, transportando pessoas, como a gente disse aí, né, no banco carona de carro cautelado, enfim, e aí, depois de 28 meses aproximadamente, o senhor nos faz esse panorama e a gente consegue observar os avanços que Sidrolândia eventualmente teve na área da saúde. É óbvio que ainda falta muito, a saúde pública, de alguma forma, é o coração de uma gestão e o grande gargalo também. Então, muito obrigado, sucesso nas suas decisões, e eu deixo os microfones para as suas considerações. Eu que agradeço, Marcos, e gostaria que vocês sempre acompanhassem, quando pudesse, principalmente essas obras públicas, né? A gente fala assim, a transparência, o dinheiro público tem que ser bem investido, né? Ele é pouco, mas se ele for mal gasto, aí sim que não sobra para fazer nada. Então, ele tem que ser bem investido, a gente sempre discutindo com a equipe, discutindo com a população, as prioridades, quais são as maiores demandas, os maiores gargalos. Como você colocou, tem que ter coragem, mas tem que ter vontade também. E a equipe tem essa vontade, sabe? A equipe é aguerrida, pega mesmo, vamos fazer e faz, sabe? Lógico que tem as dificuldades, tem as críticas, né, a gente enfrenta muito isso, é difícil hoje com as redes sociais, aí, às vezes a gente brinca, a gente apanha um pouco, mas isso só faz a gente crescer. Eu acho que quem critica também tem que apresentar soluções, né, ser parceiro, a gente está sempre aberto ao diálogo. Vamos fazer algo, vamos, qual que é a solução? Tem a crítica, às vezes nem sabe completamente, às vezes, o problema, né? Por exemplo, essa questão que ficou que nós acabamos de comentar entre ESF e UPA, né? Então, assim, mas tem uma regulamentação do serviço, o que pode ser feito em um, que é para ser feito no outro. Então, assim, a gente está sempre para esclarecer e para dialogar com a população. Aqui é um grande canal, o mais acessado de Sidrolândia, então a gente agradece o espaço e sempre que for chamado a gente se coloca à disposição para estar tratando dos mais diversos assuntos, né, assuntos às vezes até polêmicos, sem problema, a gente está para conversar com a população diretamente, meu celular está sempre à disposição de todos, mas a gente agradece e falar que vai continuar trabalhando, né, o trabalho é incansável, o trabalho não cessa mesmo, todo dia, tem que matar um leão por dia mesmo, mas a vida é essa. Então, a gente agradece ao prefeito Marcelo por nos confiar, né, essa responsabilidade tão grande, que nem você falou, em todos, se fizer pesquisa em qualquer município do Brasil, o principal gargalo é a saúde. Você pode ter certeza que é disparado. Em qualquer pesquisa de opinião, às vezes a pessoa nem sabe o que falar, fala, não, é a saúde. O que precisa melhorar? Não, é a saúde. E realmente é um momento que a pessoa está mais vulnerável, né? Você imagina um filho doente, a gente fica... eu fui pai recentemente, a pessoa fica mesmo numa situação de estresse. E até, às vezes, a equipe tem que ter essa habilidade
para poder manusear, para poder, né, atender o paciente bem e também não perder. E daqui a pouco a gente faz, inclusive, esse trabalho com a equipe, né, com a saúde do trabalhador, é uma preocupação nossa, porque eles também têm seus problemas, enfim, e isso vai desgastando a gente, né? Então, a gente faz também esse trabalho de prevenção com a saúde do trabalhador, capacitações, enfim. A gente está sempre preocupado com a equipe também, porque a equipe é reflexo de todo o nosso trabalho, e eles que falam por nós. Então, assim, a gente agradece aqui a equipe, agradece a confiança do prefeito, vice-prefeito, primeira-dama, os vereadores são parceiros, né? Não é que parceria que é subserviente, não, nada disso, né? A gente tem uma relação de amizade com todos e busca o bem comum, que é a melhoria para o próximo. Então, eu agradeço aqui, Marcos. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.